Hoje não vim aqui motivar ninguém. Eu vim aqui organizar a tua travessia. Então, se você se sentiu forte, mas perdido, comenta aqui a estrutura. Porque a maioria não quebra, tá? Por falta de força. Ele quebra por falta de suporte, por falta de estrutura. E é isso que eu vou te explicar aqui. Hoje eu vou falar a respeito de 2016, quando eu tomei a decisão de sair do Brasil e vir para a Austrália. Então a minha vida sempre foi cheia de travessias, né? Sempre tive que enfrentar muitas travessias. E uma das travessias que eu enfrentei foi em 2016, quando eu vim para a Austrália. Então quando eu vim para a Austrália, quais foram os desafios, né? Novo país, nova cultura, nova pressão, tá? Então, na Austrália, quando você chega, é um novo país, você está sem amigos, você está sem família, né? Você tem receio de falar o inglês, isso aconteceu muito comigo, né? Porque eu vim com 41 anos sem falar inglês, né? E é um país bem distante. Existem coisas aqui na Austrália, por exemplo, coisas simples, que era, por exemplo, alugar um apartamento era muito difícil, tá? E eu descobri por mim mesmo, não tive esse suporte, né? Nova cultura, né? Tem a questão de que aqui na Austrália é um país multicultural, então existem culturas de todo o mundo, né? Então você vai encontrar gente da Índia, vai encontrar gente da China, vai encontrar gente do Japão, vai encontrar gente do Nepal, vai encontrar latinos, brasileiros, então isso é uma grande diferença cultural, né, que a gente não vê tanto lá no Brasil. E também a questão do trânsito, né, começando pelo trânsito, a direção do carro é pelo lado direito, né, é que nem na Inglaterra, né, aqui o carro você tem que aprender a dirigir do outro lado, né, então são algumas coisas que acontecem. A questão da pressão, né, que isso também é muito forte quando você chega aqui na Austrália, é a questão de você trabalhar e estudar. Isso aconteceu comigo, né? Eu vim com 41 anos, sem falar inglês, larguei um cargo que eu tinha muito bom no Brasil, e hoje, depois de 10 anos, eu vou completar 10 anos agora, dia 27 de março de 2026, né? 10 anos aqui na Austrália, e essa pressão de você ter que sair cedo de novo e trabalhar e estudar numa nova cultura, num novo idioma, né? Trabalhar onde você tem que se comunicar com as pessoas em inglês, né? Isso é muito desafiante. Pelo menos para mim foi muito desafiante, porque eu não falava inglês e para mim foi um grande desafio. E todo mundo acha que mudar de país, tá? Vai resolver a tua vida. Isso é uma grande mentira. Não resolve a vida, tá? O ambiente nada mais do que amplifica o que você já é. Então, mudar de país, mudar de cidade, mudar de emprego, tá? Não vem me dizer que vai transformar a sua vida. Não transforma a sua vida. O que importa é a sua identidade, tá? Isso é muito importante. A mudança de país só aumenta o volume do que você já está dentro de você. Então essa mudança de país é uma questão que você tem que avaliar, tá? E não vai mudar você não, né? O país, o ambiente não vai mudar você não. Eu estava determinado, mas eu não tinha estrutura clara. Quando eu decidi sair do Brasil, eu não sabia o que iria encontrar aqui na Austrália. Eu não tinha ideia do que iria acontecer aqui na Austrália. Apesar de eu trabalhar com planejamento estratégico, fazer um planejamento bem detalhado, tentar minimizar os riscos, né, através das oportunidades, através das ameaças, eu não sabia o que iria encontrar. Isso para mim foi de grande desafio. Então começa o quê? Insegurança inicial, né? Você já tem uma certa idade, você vai ter que voltar a estudar, você vai ter que trabalhar talvez numa área que não é a sua, né? Você vai ter que, como eu falo, né? O que eu fiz quando saí do Brasil? Na guerra dos vikings, quando eles chegam, né, para combater, eles queimam os barcos. O que é queimar os barcos, né? Queimar os barcos significa que você não tem plano B.
Você vem para a Austrália, e eu fiz isso, tá? No meu caso foi isso. Eu queimei os barcos, eu não deixei um plano B no Brasil para voltar para o Brasil. Eu simplesmente cheguei, queimei os barcos e tinha que dar certo. Eu não tinha uma segunda opção, tinha que dar certo. Esse era o único caminho que eu tinha. Então, vem a insegurança inicial, a gente é ser humano, a gente se sente seguro, tem que tomar decisões difíceis, gente. Trabalhar de graça para aprender. Eu comecei a trabalhar de graça para aprender o idioma, aprender sobre a cultura, entendeu? Sacrificar meu tempo de lazer. Eu passei 5 anos até eu chegar à cidadania australiana, até me tornar australiano, realmente estudando e trabalhando, me adaptando à cultura, sabendo como que era o processo. Então, isso é muito importante, a questão da solidão, tá? A solidão é real? Obviamente que é real. Né? O fuso horário é muito diferente. É diferente quando você está num país que é perto. Aqui na Austrália, a gente está a 15 horas, 14 horas de diferença. Esse fuso horário vai fazer com que você esteja sozinho em momentos importantes, datas comemorativas, e você vai sentir saudade, sim. Eu não estou aqui para mentir. Você vai sentir falta dos seus amigos, vai sentir falta da sua família, vai sentir falta dos entes queridos, principalmente no Natal, principalmente no Ano Novo, no seu aniversário, porque quando eu vim para cá eu não conhecia ninguém. Eu vim para um país estranho, uma nova cultura, um novo idioma. Então tem a questão também da pressão financeira, tá, gente? A questão financeira é muito importante. Então você planejar a parte financeira, porque aqui é dólar, é 3,6 vezes o que seria 3,6 reais para $1. Então, se você ganhava em reais, você vai usar esse dinheiro nas primeiras semanas e esse dinheiro vai embora super rápido, tá? Outra coisa, você se relacionar com os colegas, né? Em outro idioma, isso tudo, eu achava que sendo forte eu iria superar isso. Hoje me dou conta que isso não é simplesmente você ser forte. E foi aí que eu criei esse método, tá? Dos 3P, que eu vou falar para vocês já, tá? É o método dos 3P que a gente vai abordar. Foi ali que eu percebi uma coisa, né? Força passa, estrutura sustenta. Então eu não tinha essa estrutura quando eu vim para a Austrália. Eu não tinha uma estrutura para me dar suporte, para me dizer o que deveria fazer para não errar. E foi aí que nasceu o que eu chamo de método 3P da travessia. Esse método 3P da travessia, que eu precisava realmente era o mapa estratégico, que é o propósito, tá? O propósito é a direção. Então anota aí, por favor, pega caneta e papel, anota aí o mapa estratégico, que é o propósito e direção. Existe a rotina, que é o padrão, né? Que é o segundo P, que é o sistema, né? Como eu organizo o meu dinheiro, como eu organizo o meu tempo, como eu organizo o meu lado emocional, como eu organizo minhas decisões. Isso é super importante para qualquer decisão, não somente para vir para a Austrália, para qualquer travessia que você for fazer na sua vida. É super importante aplicar esses 3P. Depois, gente certa, pessoas que vão estar ali do teu lado, te ajudando, te apoiando, tá? Então vamos falar primeiro do propósito. Se vocês quiserem comentar aqui a estrutura, eu vou mandar esse mapa para vocês no final da live, tá? Vocês podem comentar a estrutura aqui, fiquem à vontade para fazer perguntas também e eu vou responder a todas elas. Depois, método 3P de propósito, que é o mapa estratégico. O que eu falo sobre o mapa estratégico? O mapa estratégico, quando eu cheguei aqui, eu tinha uma baita vontade, mas não tinha clareza estratégica. Eu não sabia nada, né? Onde eu quero estar daqui a um tempo, num país diferente, que eu não conheço ninguém, num idioma diferente, com costumes diferentes, porque a Austrália é totalmente diferente do Brasil, né? Na questão cultural, né? Então, sonho sem mapa, escreve aí, sonho sem mapa vira ansiedade, tá? Então vocês têm que ter um propósito. O propósito, eu vou desenvolver isso aqui muito bem depois, mas o propósito parte de você ter uma visão estratégica, né, onde você quer chegar, né? Então a pergunta que você tem que se fazer, você sabe exatamente onde você quer estar aqui daqui a 12 meses? Eu criei uma metodologia dentro do propósito
com Balance Scorecard, que é uma ferramenta de administração que vai te ajudar a potencializar o teu propósito. Aí vem propósito primário, propósito secundário, propósito supremo. Então, se você quer aprender sobre isso, fica aqui, porque você vai sair daqui do nosso Faraway com essas estruturas bem detalhadas. Eu vou te ajudar, porque eu passei por isso, eu passei pela travessia e eu sei qual difícil é passar por uma travessia sem suporte, sem propósito. O segundo P, tá, que eu vou falar é sobre rotina, tá? Que eu precisava parar de viver no reativo. Então, quando você vem para um novo país, muitas vezes você fica muito cansado. Então, as pessoas que estão aqui na Austrália vão me entender melhor. Você fica muito cansado, você fica muito reativo. Por quê? Porque você não tem uma disciplina, você não tem uma rotina. Então, disciplina, tá? Para você trabalhar e estudar. Porque o único caminho que você pode trilhar pode ser vir aqui estudar inglês, mas você vai ter que voltar para o Brasil. E aí, qual é a estratégia que você vai fazer quando voltar para o Brasil? Não é somente aqui na Austrália que você tem que pensar. Quando você sair da Austrália e quiser voltar para o Brasil, você vai ter que ter uma estratégia lá no Brasil. Ou se você quiser ficar aqui, como eu fiz, ficar na Austrália e se tornar um cidadão australiano, você tem que ter disciplina. Agora, com suporte nessa travessia é muito mais fácil, tá? Organização financeira, né? Isso é muito importante, né? O planejamento financeiro dentro dessa estrutura, dessa rotina, tá? A energia, né? Então, a energia vem aquelas 4 fases que você tem quando você migra para um país diferente. Então, uma primeira fase é a empolgação. Ah, eu estou indo para a Austrália, né? Opera House, canguru, koala, coisa linda, né? Estou empolgado, estou animado. Mas depois de um tempo, essa fase vira frustração, tá? Isso é um padrão que acontece com quase todo mundo. Você se frustra por tudo aquilo que eu já falei no início, tá? E aí você vai reagindo, vai se relacionando e você tem as pequenas conquistas. E por último, né, vira a rotina, vira o padrão, né, o vínculo. Você supera essas fases. Então, decisão estratégica, também muito importante na rotina. Você tem que decidir, por exemplo, como eu fiz, que eu falei antes, trabalhar de graça, trabalhar por menos, não ficar presos a trabalhos que não vão ser alinhados ao teu objetivo. Isso é muito importante para as pessoas que estão aqui. Existem brasileiros, existem pessoas aqui na Austrália que estão trabalhando há 5, 6 anos, nada contra, na obra, né, no cleaner, com hospitality, né, e depois de 5, 6 anos acordou para a vida e disse, agora eu quero migrar. Agora eu quero migrar. E aí? Acho que é fácil? Então, cuidado com esse vício. Por quê? Se o teu objetivo é migrar, esses trabalhos, eles vão te dar um bom dinheiro. Isso sim é verdade. Aqui paga bem. A obra, quem trabalha na obra, ganha muito bem a hora. 60, 50, 80, dependendo do cargo. Trabalhar com hospitality, 35, 40 dólares australianos a hora. E aí tem pessoas que entram nesse círculo vicioso e acontece que nunca mais sai. Então, com direção, com alguém que pegue na tua mão e te ajude na travessia, você vai poder fazer isso de uma forma mais tranquila. Então, quando você está nesse tipo de trabalho, você tem que procurar um trabalho que você se conecte com pessoas. Então, muitas vezes, por exemplo, você vai ganhar bem menos trabalhando num escritório, se você tiver a oportunidade e receber essa possibilidade de trabalhar com marketing, com vendas, na área que você atua no Brasil, né? Porque lembre isso, tá, gente? Não é pegar tua experiência e botar no lixo, simplesmente porque você veio para a Austrália e porque você não fala inglês. Não, não é isso, tá? Você tem experiência no Brasil, essa sua experiência vale, essa sua experiência tem valor aqui, tá? E você não tem que pegar isso e botar no lixo, porque você está aqui. Então, primeiro, obviamente, são os empregos de sobrevivência.
né? Que você tem que trabalhar para sobreviver, para pagar as contas, porque aqui o estudante, tá? Ele pode trabalhar e estudar. É permitido. Quando você faz um visto de estudante para a Austrália, você tem essa possibilidade, tá? Agora, você tem que começar a fazer relacionamentos para trabalhar em outras áreas que você vai se vincular com pessoas e muitas vezes vão te abrir a possibilidade de você se relacionar e até mesmo poder trabalhar na sua área, tá? Então eu conheço muita gente, eu ajudei muita gente já, desde 2016, estudantes que eu conheci na internet, estudantes que eu conheci nas redes sociais, estudantes que eu conheci em Facebook, que hoje estão aqui. Hoje estão aqui, você pode olhar lá www.nosofaraway.com, que é o nosso website. Lá você vai ver os depoimentos do Gabriel, vai ver os depoimentos do Rodrigo, que falam sobre essa trajetória, esse caminho que a gente fez lá, tá? Então, sem padrão, você vive apagando incêndio, tá? Então, isso é fundamental. Então, os primeiros 2P, que era propósito, que eu falei, que dá a direção. Então, anota aí, propósito igual a direção. E escreve aí, padrão, tá? Padrão, que é igual a sustentação da sua caminhada, tá? Então, esses são 2 P's importantes. E o terceiro P é o lado emocional, é o lado das pessoas certas. Eu percebi que atravessar sozinho é risco. Quem atravessa sozinho é risco. Se você não tem na sua vida quem te confronta, quem te orienta, quem te corrige, né? Quem caminha contigo do teu lado, é bem difícil. Reflete aí. Você tem hoje na sua vida pessoas que te confrontam? E o que acontece quando a pessoa te confronta? Você tem na sua vida pessoas que te orientam da forma certa? Você tem pessoas que te corrigem para você não errar? Né? Então, quem caminha do teu lado, presta atenção, porque isso é super importante. E aí entra sobre mentoria, sobre sócios, sobre equipe, sobre comunidade, tá? É você se relacionar e você começar a fazer esses relacionamentos na Austrália. Na minha vida, na minha caminhada, quando eu me tornei cidadão australiano, eu tive vários mentores, várias pessoas que me ajudaram. Lamentavelmente, eu não tive essa estrutura desde o momento que eu estava no Brasil. Porque se eu tivesse essa estrutura desde o momento que estava no Brasil, ou desde o momento que eu cheguei na Austrália, eu teria encurtado muito tempo. E hoje eu teria reduzido talvez o tempo que eu demorei em aprender tudo, né? Então eu estou aqui disposto a te dar a mão, né? A te ajudar nessa travessia, tá? A travessia, ela não é somente para quem está no Brasil, tá? Você está no Brasil, você vai vir para um país diferente, tá? Mas a travessia, ela envolve o quê? Quando você chega na Austrália, você chegou na Austrália e aí? Os primeiros 6 meses de Austrália. Se pergunta aí, como que eu vou aplicar para uma vaga de emprego? Como que eu vou conseguir alugar o meu apartamento ou o lugar onde eu vou morar? Como que eu vou fazer meu currículo? É um grande erro que todo mundo faz é pegar o currículo em português, traduzir para o inglês e eu fiz isso, porque eu não tive essa orientação. E não é assim que funciona aqui. Não é assim que funciona aqui. Então eu posso te ajudar nessa travessia. E para as pessoas que estão há mais tempo, 1 ano, 2 anos, e que querem empreender, também eu posso te ajudar. Eu tive a primeira empresa com 17 anos. Hoje sou sócio investidor do maior grupo empresarial de educação e imigração da Austrália. Então também posso te ajudar para empreender. Ou se teu objetivo é a travessia para você conquistar a sua cidadania, eu não estou te prometendo nada. O que eu estou te prometendo é que eu vou pegar na tua mão e você não vai errar como eu errei. Então é isso que vai acontecer. Você não vai errar como eu errei. E isso para qualquer travessia, gente. Qualquer travessia. Quem acompanha aqui os meus reels, vocês viram que eu contei a minha história lá. E lá eu tive vários momentos de quedas.
que eu tive que atravessar o Brasil inteiro, né? Naquela que eu conto lá, que eu saí do Rio Grande do Sul, fui para Natal de ônibus porque eu não tinha dinheiro para o avião, tá? Então eu não vim de família rica, né? Não estou aqui falando porque eu era bilionário ou milionário. Estou falando aqui com conhecimento de causa, de quem atravessou e quem sabe quais são os desafios, tá? Então, quem hoje pode te confrontar sem medo? Quem hoje pode te confrontar? Se pergunta aí, tá? Pessoas certas aceleram a travessia, tá? Então, gente, os últimos 5 minutinhos da live, tá? Que isso aqui foi uma live inicial. Vou falar um pouquinho sobre posicionamento final. Se você está tentando atravessar algo na sua vida, eu não sei o que. Se você quer mudar de país, se você quer empreender, como eu falei, se você quer se tornar um líder, se você está recomeçando na sua vida qualquer coisa, tá? Você não precisa de motivação. Você não precisa de motivação. Te garanto isso, tá? Você precisa de estrutura. Você precisa de suporte. Você precisa de alguém que pegue na tua mão e faça a travessia contigo, tá? Então, eu estou lançando esse método 3P. Então, se vocês quiserem, tá? Não é um curso, não é promessa, tá? É simplesmente o começo, é uma estrutura simples que eu criei, tá? E aí, isso é a base que eu estou construindo, que se chama Austrália Sem Fronteiras. Então, escreve esse nome aí, Austrália Sem Fronteiras, tá? Não é sobre intercâmbio, tá? É sobre atravessar direito, ok? Então é isso aí, gente. A gente se vê depois, tá? Se você quer o resumo do método 3P, tá? Escreve estrutura no DM, no privado lá. Já algumas pessoas eu vi que me escreveram, tá? Manda sua pergunta, eu vou responder. Eu respondo privado, eu respondo público, tá? Manda a estrutura que eu vou te mandar esse método simples, que é um método que você pode aplicar para sua vida, para qualquer coisa, tá? Líder atravessa primeiro. Até a próxima travessia.